Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 554. E ainda nós estamos falando da influência dos espíritos, mas agora mais relacionada a talismãs, a sorte, o desejo de algumas pessoas de que os espíritos construam facilidades na sua vida. Então vamos lá. 554. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? É verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Muito bem. A resposta nos fala sobre quais pessoas vão atrás desse tipo de atalho. São aquelas que desejam facilidades. Então, eu tenho uma fé muito grande e vou orar para Deus, vou orar para Jesus, vou orar para Nossa Senhora, vou orar para que eles venham interceder na minha vida e solucionar o meu problema. Aquele que já evoluiu dentro do conhecimento, que já compreendeu um pouco melhor as leis de Deus, sabe que Deus não vai interferir. Nenhum dos santos vai interferir na nossa vida. Para que nós solucionemos o nosso problema, é preciso da nossa vontade, do nosso esforço. Então, aqueles que ainda buscam, no seu egoísmo, um atalho, uma facilidade, acabam denotando a sua própria inferioridade e, consequentemente, vão estar associados a espíritos também inferiores, que têm esse mesmo objetivo, levar alguma vantagem, oferecer alguma vantagem. Por exemplo, eu quero ser promovido, mas para que eu seja promovido é preciso que o meu chefe seja despedido. Então, eu vou pedir a Deus que o meu chefe seja despedido. Que tipo de espírito vai se associar a esse meu pedido? Quem vai ouvir essa minha prece? Com certeza não um espírito de luz, não um espírito elevado, porque nós não podemos levar vantagem sobre o sofrimento do nosso irmão. Então, é nesse sentido que ele coloca que espíritos inferiores é que vão atender a esses pedidos, né, que estão relacionados a talismãs, a esses pedidos mesmo, né, o desejo de encontrar um atalho que nos leve à solução dos nossos problemas. 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Então é bem assim, um médium, uma pessoa que tem a sensibilidade do plano espiritual, ela consegue ampliar, né, que ele chama de dupla vista, ela consegue ver coisas que estão ao nosso redor e que pelos olhos humanos, né, pelos olhos físicos, nós não conseguimos ver. Então essas pessoas são tidas como especiais, elas têm um poder sobrenatural, mas não é o caso. São médiuns, pessoas que têm mediunidade. Se elas tiverem uma boa intenção, se elas tiverem um desejo sincero de auxiliar alguém, os bons espíritos vão interceder através dela para auxiliar. Não é assim com as bezendeiras? As bezendeiras, né? Quando minhas filhas eram pequenas, a gente levava lá na Dona Negra, né? Para poder serem benzidas, né? Que está com o bucho virado. Então, são médiums, pessoas que têm
um desejo sincero de servir, e aí vão estar associadas a bons espíritos que vão auxiliá-la, né, nos ajudando também. Então, retirando alguns fluidos da criança, trazendo bem-estar. Isso tudo está relacionado com o nosso próprio comportamento. Mas não são seres especiais, porque Deus nos criou todos iguais. A mediunidade é uma ferramenta que algumas pessoas recebem para que possam encontrar um caminho de evolução. É para isso que ela serve, e não é um privilégio muito distante disso. É uma ferramenta de trabalho. Vamos ver o que o Kardec diz. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está na lei da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Então, vem ao encontro do que eu disse. Pessoas que vão em busca de vão ler o tarô. Então, uma pessoa que diz ter a capacidade de ver o futuro através das cartas, através dos sinais trazidos pela mão. Então, a maioria são médiuns que acabam, pela percepção, pela sensibilidade mediúnica, conseguem perceber os seus pensamentos e acabam nos dizendo coisas que nós queremos ouvir. Mas a exploração disso traz a incredulidade, né? Então é como o Kardec coloca no final. A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que nós vamos buscar. A vida nos foi dada para que, vivendo experiências, pelo nosso esforço, pela nossa vontade, nós possamos encontrar um caminho que nos liberte das nossas imperfeições. E Deus não vai usar uma varinha de condão para nos tornar perfeitos. Ele vai nos colocando, com a sua misericórdia, em condições de aprendizado e evolução. É assim que funciona. Não há meios, nem talismãs, nem pessoas especiais que possam modificar essa lei. 556. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Existem meios de cura? Claro que sim. Muitos de nós, no meio espírita, já viram, participaram, eu mesmo assisti um trabalho de cura que foi realizado num centro espírita de Bauru, a serviço do mestre, em que o trabalho é muito bonito. E eu estava ali mais como curioso, né, do que paciente, apesar de ter recebido ajuda também. Então, um trabalho sério, o desejo sincero de ajudar. Todos são curados? Não, só aqueles que têm merecimento. Nós não podemos esquecer do que disse Jesus. Sua fé te curou. Vai e não peques mais. Isso quer dizer que as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas dificuldades, elas são resultados das nossas próprias escolhas. Então, se fomos nós que construímos esse obstáculo, ninguém vai poder tirar. É nossa responsabilidade. A cada um de nós é dado segundo as nossas próprias obras. Então, somos nós que vamos vivenciando essas experiências e aprendendo um pouco mais para nos tornarmos pessoas melhores. Isso quer dizer o quê? Que o magnetismo que algumas pessoas têm, o passe, né, nas reuniões públicas da nossa casa, por exemplo, tem o passe magnético, onde o médium vai doar de si energias e fluidos que vão auxiliar aqueles que estão enfermos. Mas o que cura mais é a palestra, é o ensinamento do Cristo e a transformação moral.
Por isso que Jesus dizia, vai e não peques mais. Então nós temos essas relações, né? É possível que uma pessoa cure a outra? Sim, se a outra já aprendeu o necessário, que aquela doença veio para lhe ensinar, já pode ser curada. E aí o magnetismo, a cirurgia espiritual vão proporcionar a cura física. Mas se a pessoa ainda precisa de novas lições, ela não consegue encontrar a cura, ela vai encontrar alívio. O conhecimento nos traz a resignação, nos traz a fé, nos traz a confiança em Deus, para que nós suportemos a prova. E isso traz bem-estar, que pode ser considerado como cura, apesar da doença permanecer em nós. Então, todas essas relações, elas precisam ser muito bem interpretadas para que nós entendamos isso. É possível o plano espiritual ou uma pessoa curar a outra? Sim, é possível. Pelo magnetismo, pela imposição de mãos, transmissão de fluidos, de energias, sem dúvida, é possível. Por isso, todas as casas sérias têm a sessão de passes, né? Os passes para aliviar a dor e trazer equilíbrio às pessoas. Então, é possível sim, mas o receptor tem que estar preparado e ter compreendido o porquê daquela doença, porquê daquela situação, para que possa, aliviando a sua própria aflição, construir a sua cura, juntamente com o auxílio daqueles que desejam fazer isso. Então, o médium deseja curar o paciente deseja se transformar, deseja ser curado, não pelo egoísmo de ter a saúde restaurada, mas por ter aprendido a lição que aquela situação lhe trouxe. Então, um caminho de transformação moral, de um encontro com a humildade, tudo isso vai nos libertando das dores. Tá? Mesmo que o corpo continue doente, a doença já não nos incomoda mais, quando nós, resignados, compreendemos que aquela situação é necessária para a nossa evolução. Então, é sim possível que haja cura de uma pessoa para outra. Isso acontece muito, né? Uma mãe que cura o filho quando está com alguma enfermidade, ela com toda a sua fé transmite àquela criança de colo, recém-nascida, uma vibração, um fluido balsamizante, vai curá-la. É o magnetismo. Então, é real. E são energias que são levadas pelo pensamento. Quais pensamentos? O pensamento sincero de amor. Por isso que Jesus coloca tudo na lei maior, o amor a Deus e o amor ao próximo. Quando nós compreendermos esse poder que o amor nos dá, nós vamos perceber essas situações em que muito podemos fazer pelo nosso próximo com o nosso pensamento, com os nossos desejos. Muito bem, vamos em frente. O próximo capítulo, a questão 557, fala: bênçãos e maldições. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante... Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna o que a profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça à providência. Da justiça à providência, que nunca fere o maldito, senão quando o mal, e cuja proteção não acoberta, senão aquele que a merece. Então, muito bem. Maldição e bênçãos. Tá? Como que nós vamos enxergar isso? Na aula da semana passada, nós falamos sobre a possibilidade de alguém desejar o mal para alguém. E aí falamos da sintonia. A mesma coisa em relação ao bem. Eu, com o meu amor, desejo que aquela pessoa se cure. É esse o meu desejo. Mas essa bênção só vai chegar a ela se ela estiver receptiva e se tiver o mérito para isso. Por isso que ele fala, a vontade de Deus vai prevalecer.
Então, nós não conseguimos fazer mal a uma pessoa boa e não vamos conseguir fazer o bem a uma pessoa má, porque Deus não vai encobrir as nossas atitudes e os nossos erros. Então, é nesse sentido. Sempre a sintonia. Eu desejo bem para uma pessoa, estou abençoando aquela pessoa, estou fazendo uma prece em benefício a ela, eu estou emanando energias positivas e bons espíritos vão me ajudar a realizar esse propósito. Mas a pessoa que está recebendo, ela deve estar receptiva. Ela tem que estar confiante e ter a mesma fé de que ela vai receber ajuda. Qual ajuda ela vai receber? A cura para os seus males? Não, os meios para que ela se cure. Então, a intuição para que mude de comportamento, a resignação diante da dor, toda essa mudança que a doença acaba nos ajudando a encontrar o caminho da humildade, da resignação e da fé. A maldição é o mesmo sentido. Eu odeio tanto uma pessoa, tanto, que eu desejo que ela sofra. Eu vou emitir essas energias para ela. Essas energias vão estar em torno dela, porque o pensamento ele tem forma, ele é uma energia, vai ser enviado. Ah, mas eu vou conseguir então prejudicar alguém inocente? Não. Se aquela pessoa tem um bom coração, se ela está equilibrada, por maior que seja o meu ódio, nada vai acontecer com ela. E o ódio que eu sinto vai fazer mal só para mim. Se aquela pessoa está em desequilíbrio, se ela está com dificuldade, se ela também tem dificuldade de perdoar, se ela cultiva o ódio, a mágoa, ela vai estar em sintonia com os meus pensamentos. Então, os problemas que ela tem, que poderiam ter sido resolvidos de uma forma mais simples, acabam ficando mais complexos, porque ela absorve as energias deletérias que aí a pessoa que amaldiçoa está mandando. Então, um ser não consegue modificar a vida do outro. Ele pode desejar isso, mas só vai acontecer se houver sintonia, ok? Então, encerramos aí e vamos, na semana que vem, para o capítulo 10, na questão 558, das ocupações e missões dos espíritos. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pelas lições recebidas, mas acima de tudo pela certeza que somos senhores do nosso destino, que possamos ser intuídos pelos bons espíritos e manter elevadas nossas vibrações, para que sempre em sintonia com os vossos trabalhadores possamos encontrar o caminho que nos levará até vós. Que as vossas bênçãos se derramem sobre todos nós, iluminando o nosso lar e a nossa família. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.